Nesse tipo de ambulatório igual de vocês, assim, de acompanhamento e tal, vocês têm uma noção de qual que é a aderência? No sentido, assim, de desde que foi indicado e a mãe procurou, até a mãe que chegou a procurar a primeira vez e continuou até o fim. Assim, vocês têm essa noção? Então, a gente tem. É difícil, eu vou te dizer. Quantas vezes... Hoje mesmo, eu dou alta... Eu tento falar com o serviço social porque a culpa não é da mãe, né? Quer dizer, a culpa não é da criança, é da mãe. E aí eu falo, gente, a criança precisa desse atendimento. Eu vou lá, falo com o serviço social para tentar acionar a UBS da região, para tentar achar essa família, intimar ela a vir. Eu faço isso até essa busca ativa para cuidado dessa criança. Mas a gente tem baixa. Vou dizer que já foi pior. Antes, quando a gente encaminha... E por isso que a gente está precisando reestruturar um pouquinho o nosso serviço, com um olhar de não só da gente físio, primeiro, né, tá residência centrada, né, esse caminhamento, muitas vezes, no recém-nascido ali, né? A equipe médica de enfermagem não tem essa percepção do nosso fluxograma. E aí a gente acaba não tendo uma adesão muito de todas as mães. Mães, por exemplo, eu sempre falo das doenças congênitas, né? Das infecções congênitas, e a sífilis ela é muito, muito frequente atualmente, né? A gente estava pior, mas a gente está com uma mega epidemia de sífilis, né? A mãe pensa assim, né? Uma família que não tratou, escolheu não tratar durante a gestação a sua sífilis, que bastavam 3 visitas ao posto para tomar antibiótico. E ao ponto de não fazer um tratamento adequado da sífilis, pelo risco de sífilis congênita. Qual a chance dessa família acompanhar? Não vai. As famílias a gente sempre fala, família de sífilis... Família porque a gente não acha mais que é culpa da mãe, do bebê, né? É o bebê de sífilis congênita que tem essa estrutura familiar, cultural. E eu estava conversando com a Denise e com a Bárbara, que são as duas médicas da ANEL. Elas estavam falando, gente, na sífilis adequadamente tratada na mãe, tem 2 por semana no alojamento conjunto. Ou seja, pelo menos, essas crianças todas fizeram a análise, não tem sífilis congênita, o bebê não tem, mas as mães tiveram. Então, assim, a quantidade de sífilis hoje, eu fiquei assim, como assim? 2 por semana. Eu só ficava olhando as com sífilis congênita, que é nosso fator de risco, está no nosso fluxograma, a infecção em si, né? Mas hoje a gente está cuidando também, inclusive, das mães que se contaminaram. Outras, quando a mãe procura, é outra coisa. Quando a mãe procura é porque ela está preocupada. Quando a mãe... E aí ela é cima. Muito mais... Uma adesão muito mais... Porque a sociedade ainda não entende a saúde, o olhar para a saúde. Ainda entende o cuidar da doença. Não tem doença, para que eu vou fazer esse acompanhamento? Mas eu imagino todo o aspecto social no entorno, né? A Clara estava falando sobre as terapias intensivas, o intervalo diário, algumas horas por uma janela de algumas semanas, numa mãe que muitas vezes o pai nem assumiu a criança, não está ali, sumiu, foi comprar cigarro, igual o meu foi lá, né? A família não está próxima, às vezes não tem família, às vezes está longe de casa, não tem como sobreviver. Gente, tem 1 milhão de fatores associados nisso e... A gente está mais acostumado a sempre ver na mídia aqueles bons exemplos, né? Aquelas mães que abdicam da vida em prol da reabilitação dos filhos. Mas a realidade, pelo que a Clara está falando aqui, é muito diferente do que a gente imagina. O percentual de crianças que, de fato, tem esse nível de assistência é menor do que o que deveria ter. Não, e o pior é que as mães são julgadas quando tem esse outro olhar. Quantas vezes a mãe... essa mãe é ansiosa, quero quebrar, porque eu sou mãe, né? Então, eu falo, gente, mãe ansiosa... Olha, se não fosse a minha ansiedade, a minha filha está começando a fazer terapias esse ano, sendo que há 5 anos eu sei que ela tem uma dificuldade de aprendizagem, por exemplo, e que eu queria... Minha filha tem uma doença rara, e aí eu falei, antes disso eu falava assim, ela já está comportada... Porque é meu olhar, né? Então eu já sabia, não fiquei esperando a escola vir me falar. Por outro lado, semana passada, 2 semanas atrás, eu estava conversando com uma amiga que é coordenadora de uma escola, e a gente está falando aí de escolas privadas, da alta sociedade paulistana, e ela falou, cara, é o contrário, a gente vira para a família e fala, o ponto dos profissionais agora, da escola detectarem, e aí a família fala, imagina, você está louca. Ou então a mãe fala, negando, percebi. Né? E aí a família fala, você tá louca, você é mãe, onde você tá vendo coisa nessa criança? E essa negação, às vezes, não é da família, da mãe e do pai, às vezes é da família. Mas e aí você fica achando muito, que você né? é louca, né? E aí você também demora para fazer a coisa. Você não... Então, assim,
É tudo difícil, né? E qual que é o problema, né, da mãe ser ansiosa? Se a mãe foi ansiosa e te trouxe para uma avaliação, avalia e dá o seu diagnóstico. Gente, se eu não fosse ansioso... Fala, mãe, fica Não, e o que eu tranquila, falo essa criança está com desenvolvimento normal. Ou não, mãe, você tem razão, ela tem alguma normalmente coisa. isso acontece com o pediatra, né? Então você Gente. chega pro pediatra e fala, olha, ele não tá saindo. Eu falei, os pediatras acham que tudo é o tempo da criança. E eu falo, por que não tem tempo da criança para introdução alimentar, não tem tempo da criança na curva de crescimento e peso, mas tem tempo da criança para o desenvolvimento. Ainda a gente vive isso, sabe? Muitas dificuldades nesse encaminhamento precoce do pediatra. Porque ele é o detentor do conhecimento da saúde como um todo da criança. Então, até eu perceber que é um problema, e aí quando ele vai perceber, já está tarde muitas vezes, a gente podia ter cuidado antes, ele não encaminha. Então, a mãe vira e fala, mas eu estou preocupada, a ansiedade dessa criança. Quando já teve outro dia, lá no próprio ambulatório, o residente virou e falou, olha, eu fiz ali a avaliação, mas a mãe está preocupada. Eu virei para ela e falei assim, encaminha para mim. Eu faço muito mais questionários do que a consulta médica. Porque, afinal, a consulta médica tem que ver um monte de coisa, né? Eu só vou ver, né? Eu e meus alunos, a gente só vai ver o desenvolvimento. Eu falei, olha, deu risco mesmo para TEA, deu um risco para TDAH. A questão é, não sou eu que vou diagnosticar nada. Eu falei, deu risco. Daqui eu só vou encaminhar para um profissional. O que custa o pediatra virar e falar, vamos encaminhar para o profissional que vai entender melhor disso e excluir o diagnóstico? A mãe está pedindo, cara, olha essa mãe. Ninguém conhece melhor essa criança do que a mãe. Mas aí não, é sempre tipo, a mãe é louca, a mãe é ansiosa, a mãe é não sei o que lá. Ai, gente, odeio quem fala que a mãe é ansiosa. Odeio. Eu acho que ainda mais porque eu sou ansiosa. E aí, porque eu sou ansiosa, me critica. É igual quando falam nos talk que a família é difícil, né? Pô, gente, se eu fosse o familiar, eu ia ser difícil também. Se eu achar que meu familiar não está recebendo cuidado... Se eu e a Amanda não fôssemos difíceis, a Sofia tinha morrido na UTI. E é isso que eu falo. Então. É pra ser sim, é seu filho, é sua filha. É o maior bem que você tem, senão eu tinha perdido minha filha com 2 anos de idade. Muitas vezes... vezes... porque a gente foi insuportável. Exato. E eu seria de novo. Porque a gente tem conhecimento. E às vezes eles acham, eles não querem que a gente tenha, né? Você não pode ter. Porque afinal... E me odiaram, porque eu... É óbvio. Mas assim... É aquela família difícil. Eu fui a pior família que eu já conheci na minha vida. Eu fui a pior família que eu já conheci na minha vida. Eu fui a pior família que eu já conheci. E olha que eu já conheci família difícil. Mas eu consegui ser pior e seria de novo. Minha filha não gostou? Morre. Não, e outra, quando a família questiona, o que você faz? Responde. A família te questiona alguma coisa? Responde. Às vezes não está claro para eles, não foi suficiente, não entendeu. Ou ele está preocupado. Tipo, você tem o papel de tirar essa preocupação. Ou tentar esclarecer ao máximo. Pô, só faz seu papel de profissional e ignora, o resto, assim. Não leva pro lado pessoal, porque as pessoas levam pro lado pessoal. Eu falo, gente, não é pessoal. Mas sabe o que me preocupa? A Clara tá falando de um serviço referenciado que tem esse apoio, que tem essa equipe. E é uma das poucas que tem. Imagina as mães de outras periferias, de outras cidades, de outros estados, de outros países que são consideradas mães ansiosas, que dependem de toda uma dinâmica de um serviço público que não tem o suporte que o pessoal do SER ali tem. Imagina mães que dependem da operadora de saúde, de uma interconsulta, para o pediatra encaminhar e não encaminha porque considera ansiosa, e essa criança vai ter um atraso porque perdeu o melhor momento para ser estimulada. Gente, a gente está falando de um problema gigantesco pelo simples fato que você poderia falar assim, por que não avaliar? Isso, essa é a questão. Por que não avaliar e ter uma orientação? Eu sou assim, você está com dúvida? Estou achando ela atrasada da linguagem. Você está achando... Vamos esperar até... Dois, não está falando com 10 palavras, 20 palavras? Tem que esperar até 5, meu senhor, para não estar falando nada de diagnóstico de transtorno de desenvolvimento de linguagem, sabe? Precisa ter o diagnóstico TDL, não é você que vai dar a fono. Pô, faz uma avaliação. Como eu posso melhor estimular essa criança? Uma fono chamada Karina é muito bom, né, mano? A Karina é a fono do nosso hospital. Não, mas uma fono chamada Karina é muito perto. Ali, né? Então. Nossa, é muito predestinação, né? Karina, pô, Karina. Ai, eu tô aqui pensando, gente, muito... Olha, piada interna. O povo ali, ó. Melhor só se o sobrenome dela fosse Epiglote, velho. Tá louco, velho. Karina, nossa